Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Equação Geral dos Gases e Equação de Estado dos Gases Perfeitos, o terceiro episódio da série Gases. Aprendemos no vídeo anterior que a transformação isotérmica apresenta a forma PI vezes VI igual PF vezes VF. A transformação isobárica apresenta a forma VI dividido por TI igual VF dividido por TF. E a transformação isocórica apresenta a forma PI dividido por TI, PF dividido por TF. A união dessas três fórmulas forma a equação geral dos gases. Se observar direitinho, vai ver que as três equações das transformações gasosas estão na mesma fórmula. Observe: transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isocórica. Esta equação é importante, porque podemos calcular a variação da pressão, do volume e da temperatura, com todas essas três variáveis presentes. A segunda equação se chama equação do estado dos gases perfeitos, muito conhecida como equação de Clapeyron. Essa equação é representada com PV igual a nRT, e significa pressão vezes volume igual número de mols vezes R de constante vezes temperatura. Nessa forma, existem dois parâmetros novos, o mol e a constante. O mol é uma grandeza de medida das espécies químicas bastante empregada como uma medida de quantidade de moléculas. O mol equivale a aproximadamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é 6,022000000. O número assusta, mas é só porque as moléculas são extremamente pequenas, mas extremamente pequenas mesmo. Para você ter uma ideia, 18 gramas de água equivale a 1 mol. Portanto, em determinadas substâncias, 1 mol nem é tanta matéria assim. O mol pode ser calculado a partir da massa da substância, representado por m minúsculo, dividido pela sua massa molar. Massa molar é calculada pela soma dos números de átomos vezes a sua respectiva massa atômica. O mol fica localizado do lado direito do sinal de igualdade, porque ele é diretamente proporcional à pressão, uma vez que em ambiente com volume e temperatura constante, quanto maior a quantidade de matéria, maior será a intensidade das colisões na parede interna do recipiente. Um exemplo simples é quando coloca um ar em um pneu já cheio. Aumenta a pressão, mas não aumenta o volume e a temperatura. O mol também é diretamente proporcional ao volume, pois quanto maior a quantidade de matéria em um recipiente com volume variável, mais espaço as partículas tendem a ocupar. E ele é inversamente proporcional à temperatura, uma vez que, para a quantidade de matéria não aumentar a pressão e o volume, a intensidade das vibrações das partículas, como átomos e moléculas, precisa diminuir. Exemplo: observe essas duas animações. Ambas têm o mesmo volume e pressão, mas apresentam quantidades de partículas diferentes. Para que a quantidade de partículas não interfira no aumento da pressão e do volume, as partículas do recipiente com mais matéria têm que se movimentar mais lento, ou seja, vibrar com menos intensidade. Por isso que o mol é inversamente proporcional à temperatura. E o último é o R da constante, que é obtido a partir do cálculo de pressão ambiente a nível do mar, vezes o volume molar, que é o volume médio ocupado por 1 mol de matéria gasosa, dividido pela temperatura ambiente de acordo com CNTP, que é expressado como 1 atm vezes 22,4 litros por mol, dividido por 273 Kelvin. O valor obtido por esse cálculo é 0,82 atm vezes litros, dividido por mol e Kelvin. Se trabalharmos outra unidade de pressão, como milímetros de mercúrio, o resultado da constante muda. Nesse caso fica 62,36 milímetros de mercúrio vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Então, o valor da constante pode variar de acordo com as unidades de volume e, principalmente, as de pressão trabalhada, visto que o mol e o Kelvin são sempre unidades fixas para o cálculo dos gases. Portanto, pessoal, leve muito em consideração essas duas fórmulas.
talvez são as mais importantes do conteúdo de gases no ensino médio, ok? Então valeu e até mais.